Nessa aula vamos falar de maneira objetiva, naquilo que a UERJ cobra, sobre grandezas e unidades de medida, meu povo. Primeira coisa que eu vou falar com vocês, grandezas físicas. Bom, primeiramente, entender o conceito de grandeza vai ajudar em alguns pensamentos. Vamos lá. Primeiramente, Sônia, o que é uma grandeza, Sônia? Uma grandeza, eu costumo dizer em palavras simples, que é tudo aquilo que pode ser medido e, além de ser medido, é tudo aquilo que eu posso atribuir uma unidade de medida. Eu posso atribuir uma unidade de medida. Bom, exemplos de coisas que eu posso medir. Eu posso medir a altura de uma pessoa. A altura de uma pessoa, portanto, é uma grandeza. Vou colocar aqui, a altura é uma grandeza. Eu posso medir a temperatura de um ambiente. Eu posso medir temperaturas. Então, temperaturas também são... Temperaturas em geral, né? Também são grandezas. O que mais? Eu posso medir a pressão arterial, por exemplo. Tudo isso são grandezas. Tudo aquilo que pode ser medido, ou seja, eu vou ter que atribuir um número. Eu posso medir o deslocamento de um objeto. Deslocamento. Eu posso medir a força com que um objeto, a força aplicada sobre um objeto, sobre um corpo qualquer. Tudo isso aí são grandezas, porque eu posso medir. E a todas essas grandezas também estão associadas uma unidade de medida. Veja só, a altura ela pode ser medida em várias unidades, como por exemplo, eu posso medir a altura em metros, posso medir em centímetros. A temperatura eu posso medir, no nosso padrão aí brasileiro, em graus Celsius. A pressão, se você olhar o aparelho de pressão, ele tem uma unidade lá indicada por mmHg, ou simplesmente milímetros de mercúrio. Então, é uma unidade de medida. O deslocamento eu posso medir em metros, quilômetros, são os mais usados aí. A força ela é medida numa unidade chamada Newton, representada pela letra N. Então, repare, grandeza é tudo que eu posso medir e atribuir uma unidade de medida, tá bom? Agora, quais são os tipos de grandezas que existem? Agora que eu sei o que é uma grandeza, existem dois tipos básicos de grandezas, que são as vetoriais e as escalares. Eu gosto de colocar assim em paralelo uma com a outra, próximas uma da outra, para poder fazer a comparação. Mas, Sônia, o que são grandezas vetoriais e grandezas escalares? Bom, uma grandeza ela é chamada de grandeza vetorial quando, para caracterizá-la, para deixá-la bem explicada, eu preciso saber o valor dela, quanto ela mede, né? Porque eu tenho que poder medir para ser grandeza. Eu tenho que saber também para onde ela aponta. Para onde aponta. Tá? São alguns atributos que eu tenho que conhecer das grandezas vetoriais. Qual é o valor dela e para onde ela está apontando. Tá certo? Essa grandeza, esse elemento chamado valor, na física, a gente coloca o nome de módulo. É o módulo da grandeza. E para onde aponta, a gente diz que é o sentido. Sentido. Existe um outro atributo também das grandezas vetoriais que é chamado de direção. Só que a direção eu não preciso falar dela agora. Por enquanto, vamos nos preocupar em grandezas vetoriais tem a ver com o módulo, ou seja, o valor dessa grandeza, e o sentido é para onde ela aponta. Tá bom? Beleza.
Por exemplo, o deslocamento é uma grandeza vetorial. Por quê? Sônia, por que o deslocamento é uma grandeza vetorial? Imagina, pessoal, que eu tenho aqui, ó, esse ponto aqui. Tem uma reta, deixa eu fazer uma reta aqui bacana. Tem uma reta. E sobre essa reta tem um ponto. Vou colocar esse ponto aqui. Aí eu vou marcar um lugar que eu vou indicar pela letra A e um lugar que eu vou indicar pela letra B. Aí eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Não precisa fechar não, tá? Mas imagina que eu peço para vocês fecharem os olhos. E fala assim, ó pessoal, esse ponto se movimentou 3 unidades. Olha aqui, ó, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. 1 unidade, 2, 3. Então, esse ponto se movimentou 3 unidades. Onde esse ponto está? No ponto A ou no ponto B? Para onde esse ponto foi? Para o A ou para o B? Você vai dizer, ué, Sônia, mas ele se movimentou 3 para a direita ou para a esquerda? É a primeira coisa que você vai me perguntar. Porque eu dizer que ele se movimentou 3 não quer dizer que ele foi necessariamente para a esquerda ou que ele foi necessariamente para a direita. Ele se movimentou 3 unidades, tá? Então, isso, para eu dizer exatamente onde esse ponto está, eu vou ter que dizer não apenas o valor que foi 3, mas eu tenho que dizer também para onde apontou esse 3. Se apontou para a direita ou se apontou para a esquerda. Eu vou ter que dizer o sentido. Aí sim, vocês vão me dizer exatamente onde ele está. Se eu disser 3 para a direita, você vai saber dizer com certeza que ele está no ponto B. Se eu disser 3 para a esquerda, você vai me dizer certamente que ele está no ponto A. Por isso que o deslocamento é uma grandeza vetorial. Eu preciso saber o valor e para onde aponta. A força também é uma grandeza vetorial. Porque aplicar uma força, eu também preciso dizer para onde essa força está apontando. Imagina só uma situação. Existe um bloco aqui, ó. Vou colocar mais uma reta aqui para representar o chão agora, fazer de preto mesmo. O chão. E aí tem um bloco apoiado aqui nesse chão. Um bloco apoiado no chão. Aí eu digo o seguinte, pessoal, eu vou aplicar uma força nesse bloco. O que vai acontecer com esse bloco? Ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, ele vai para cima ou ele vai para baixo? Para vocês me responderem essa pergunta, vocês vão dizer sim, ué, Sônia, essa força foi aplicada para qual sentido? Porque se eu aplicar uma força nesse bloco de empurrar o bloco, estou aqui, vou empurrar esse bloco, a força está para a direita. Então, espera-se que esse bloco se mova para a direita. Porém, se eu aplicar uma força de puxar o bloco, ele vai para a esquerda. Agora, se eu aplicar uma força nesse bloco de cima para baixo, ou seja, eu subir no bloco, eu estou aplicando uma força para baixo e esse bloco não vai sair do lugar. Agora, se eu aplicar uma força de puxar o bloco para cima, através de uma polia, por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma polia presa ao bloco e vou puxar esse bloco através de uma polia aqui presa. Então, eu vou aplicar uma força de subir esse bloco. Então, para ficar bem definido, para vocês saberem com exatidão o que está acontecendo aqui na situação do bloco, eu vou ter que dizer para onde essa força está sendo aplicada. Por isso que a força também é uma grandeza vetorial. Tá certo? Beleza. Então, essa é uma característica aí das grandezas vetoriais. E o que são as grandezas escalares, Sônia? As grandezas escalares, elas não dependem de saber para onde que aponta. Basta sabermos o valor dela, o valor numérico dela. Por exemplo, a altura é uma grandeza escalar. Porque para eu saber a altura de um objeto, a altura de uma pessoa, eu não preciso apontar para lugar nenhum. O meu filho nasceu com 53 centímetros e meio. Ponto. Eu não preciso dizer que ele nasceu com 53 centímetros e meio para a direita ou para a esquerda. A temperatura também é uma grandeza escalar,
porque eu não preciso apontar um sentido para a temperatura. Ah, hoje está 40 graus para a esquerda. Não faz sentido isso, né? Então, a temperatura é uma grandeza escalar. Já a pressão, ela é uma grandeza também escalar. Porque a pressão, ela não aponta para sentido nenhum. Tá? Então, eu tenho aí que essas grandezas são escalares. Eu só preciso, então, para as grandezas escalares, eu só preciso do valor dela. O valor é suficiente para deixar essa grandeza bem definida. Recapitulando o que eu falei até aqui, então. O que são grandezas? Aqui eu dei a definição de grandeza para vocês. Definição, estou dizendo que é tudo aquilo que pode ser medido e atribuído a uma unidade de medida. Aqui eu estou falando os tipos de grandeza. Quais são os tipos de grandeza que a gente tem? Né? Os tipos são as vetoriais e as escalares. As vetoriais, para ficarem bem definidas, eu preciso saber o valor dela, que é o módulo, ou para onde ela aponta, que é o sentido. E as escalares, eu só preciso de um valor, não preciso apontar para lugar nenhum. Beleza?